Graça e paz. Este é o nosso canal Cristo em Voz e neste vídeo eu tenho algo muito importante para falar com você. O que temos para falar nesta noite é sobre um pastor americano, provavelmente muito conhecido por vocês. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você tem acompanhado as notícias cristãs dos últimos dias? Você está sabendo de algumas decisões pelo mundo? Por exemplo, a decisão do pastor John MacArthur? Caso você não esteja sabendo, eu vou te contar agora o que aconteceu. Nos últimos dias, John MacArthur recebeu holofotes por esse pastor ter se pronunciado contra o fechamento das igrejas, o lockdown. A igreja no qual ele é pastor desde 1969. Um vídeo postado dessa igreja acabou viralizando, porque nesse vídeo John MacArthur disse que não mais fecharia a igreja por ordem do governador. Deixa eu te dar simplesmente um pouco da biografia de quem é John MacArthur. John MacArthur Jr. nasceu em Los Angeles no dia 19 de junho de 1939. Ele é um ministro evangélico norte-americano e é muito conhecido por seu programa de rádio veiculado internacionalmente, intitulado Graça para Você. Logicamente, o nome em inglês é Grace to You. MacArthur, que pertence à quinta geração de pastores na sua família, é um autor e conferencista bíblico muito popular no meio evangélico. Em parte pelo seu posicionamento conservador e vigoroso sobre aspectos teológicos que dividem a igreja cristã, a igreja cristã moderna. John tem servido desde 1969 como pastor numa mesma igreja e professor nessa igreja evangélica, uma igreja chamada Grace Community Church, né? Na cidade de Sun Valley, na Califórnia. Atualmente é também o presidente do Master University e em Newhall, Califórnia. Ele também é presidente do Master Seminary em Los Angeles, Califórnia. Então, logicamente, MacArthur é considerado calvinista, com base batista conservadora bíblica. É um forte defensor de pregação expositiva. E ele foi reconhecido pela revista Christianity Today, ou Cristianismo Hoje, como um dos pregadores mais influentes do seu tempo, sendo ainda convidado frequente em programas de televisão, como o programa norte-americano de Larry King, sempre como representante da perspectiva cristã evangélica sobre assuntos considerados controversos, como aborto, guerra, adultério, homossexualidade, etc. John MacArthur é um pastor muito conceituado, tá? E um grande representante da igreja. Quando John MacArthur recebeu esses holofotes dessa decisão que ele tomou de não mais fechar a igreja, né, e se reunir em cultos, apareceram muitas pessoas se intitulando como humanistas, né, que se levantaram contra a decisão do John MacArthur e decidiram, então, a fazer protestos por meio de postagens no Twitter,
do Facebook, ou YouTube, todas as pessoas, elas de alguma maneira elas começaram a protestar contra o pastor John. Ironicamente, eu estou chamando de humanistas porque, pelos xingamentos que eu tenho assistido algumas pessoas falando, elas não são humanistas. Porque vejam uma parte do vídeo, vejam uma parte desse vídeo que nós vamos separar quando ele toma a decisão, né? E assim nós damos prosseguimento. When they stood them before the council, the high priest questioned them, saying, "We gave you strict orders not to continue teaching in this name, and yet you have filled Jerusalem with your teaching and intend to bring this man's blood upon us." Peter and the apostles answered, "We must obey God rather than men." We must obey God rather than men. Does this mean we have no responsibility to our leaders? Not at all. God has ordained human government for the peace and well-being of temporal society. Romans 13, we are to recognize the authorities are designed by God. We are to submit to them in the sphere in which God has designed them to operate. We're to do more than that. We're to honor them, show them respect. Through the years, we've done that here. We continue to do that with the authorities in our city, every opportunity we have. We render to Caesar what is Caesar's. We even have been called, 1 Timothy 2, to pray for their salvation, as I did this morning. When orders come, however, to us that contradict the orders of our King, we have to obey God rather than men. The feedback on this has been really wonderful. One argument continues to be made: why didn't you do this at the beginning? Number one, we didn't know the extent of the disease, the illness. We were told millions were going to die. It was just sensible and rational to be protective. As time went on, however, we found out the virus was not as deadly as predicted. And the commands not to assemble didn't apply to protesters. Então vamos lá. John MacArthur, escritor, teólogo e pastor da igreja, decidiu que não obedecerá mais essa ordem. A partir do momento que ele já havia tomado, junto com os presbíteros da igreja, cuidados necessários para que pudessem reunir, desde álcool gel, máscara, distanciamento, no ambiente de culto, até mesmo pessoas que eram muito queridas, que deveriam ficar em casa por elas serem do grupo de risco, e sendo também conhecedor do perigo desse vírus, o coronavírus, o Covid-19, e tendo tomado todas as precauções, ele tomou essa decisão. Agora temos pessoas a favor e temos pessoas contra. Pessoas que chamaram esse pastor de xingamentos, que não respeitaram nem por um momento o seu ministério e o seu legado para a igreja atual e a futura igreja. Bom, acontece que o governador havia dito que worship places are not essentials, ou seja, ambientes de adoração, locais de adoração não são essenciais. Isso causou um incômodo gigantesco, e muitas outras decisões autoritárias do governador, falas dele, contribuíram para que talvez essa decisão fosse tomada. John percebeu que muitos dos membros da igreja queriam reunir e muitos sentiam a necessidade de estar na igreja. Sendo ele o pastor e responsável por aquelas ovelhas, ele decidiu que chegou o momento deles voltar a reunir. E porque sua atitude foi provada por alguns e reprovada por outros?
Ao ouvir as declarações de John, percebe que esse decide não mais fechar a igreja porque percebeu que as diretrizes dadas pela OMS, ou a World Health Organization, que é a sigla em inglês, eram muito confusas, principalmente na realidade do estado onde se localiza a igreja. Aqueles que por algum argumento discordaram dele, talvez, não inteiraram da realidade da cidade, não estão inteirados da realidade daquele lugar. Vale lembrar que o pastor John MacArthur também apresentou naquele mesmo instante estatísticas sobre o número de mortos por outros males, como por exemplo tabagismo, álcool, doenças respiratórias, acidentes de trânsito e por fim pelo vírus. E também ele apresentou outras causas que superaram o vírus no número de mortos. O número das outras causas que ele apresentou naquele vídeo eram bem maiores do que o próprio Covid. Claro, isso não justifica dizer que por isso não precisa tomar precaução. Ele tomou todos os cuidados e chegou a essa decisão, visto que a sua igreja precisava de congregar. Mas e aí? Isto foi uma desobediência civil? Porque esse é o ponto. Nós devemos obedecer às autoridades. E isto foi uma desobediência civil? Vamos lá. São 3 esferas: o Estado, a igreja e a família. O Estado é formado por poderes como o executivo, legislativo, judiciário. O Estado tem o poder. A polícia fazem parte do Estado. A justiça em si faz parte do Estado. A outra esfera, que são 3 esferas, a segunda esfera é a igreja. A igreja ela é representada por aqueles que têm uma crença, por aqueles que professam o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando eu falo professo o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu de alguma forma eu generalizo alguns grupos que estão inseridos e visto como cristãos, mesmo sendo simplesmente seitas, e até mesmo o catolicismo romano também entra nesse aspecto como cristão. E essas são as 3 esferas, enquanto a família ela é formada por um homem e uma mulher, não por 2 homens, ou por 2 mulheres, ou por mais de um homem e mais de uma mulher, como um casamento grupal, como também algumas pessoas insistem em querer apresentar isso, mas formado por um homem e uma mulher, e a família é constituída com filhos, né? A prole, nesse caso, pode acontecer de uma família estar uma pessoa solteira, no caso da esposa não viver mais com aquela pessoa, o esposo não viver mais com a esposa, mas tendo filhos, é formada uma família mesmo tendo a pessoa solteira. O que precisa ficar claro nesse vídeo que eu quero colocar para todos vocês aí, para você meditar e pensar, é que uma esfera não tem o direito de interferir na outra, ficando na responsabilidade de cada esfera reger ou cuidar de si mesmo. No caso da igreja, que falo como cristão evangélico, nós temos mandamentos bíblicos que nos direciona, orientando-nos a obedecer ao Estado e preservar a família e a igreja. Nós cristãos, nós devemos exercer a nossa responsabilidade como cidadãos aqui nesse mundo, pois nós somos, por meio da fé, representantes do amor, da caridade, do respeito ao próximo, e assim nós cumprimos o mandamento do nosso Senhor, que é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Vale ressaltar que desde o primeiro momento da igreja, os cristãos, na busca de exercer esse amor ao próximo, vêm tentando levar o evangelho. Com isso não quero dizer que a igreja não tenha errado e que não tenha erros, mas que cristãos sinceros e representantes diante de Deus têm abraçado essa causa no intuito de amar o próximo, que é o primeiro mandamento, e com o intuito também de disseminar ou de levar a palavra de Deus, levar o evangelho.
Nós teremos um próximo vídeo que nós vamos tratar sobre obediência e desobediência. E nesse vídeo nós vamos apresentar as passagens bíblicas ou textos bíblicos que ordena tanto uma coisa como de alguma forma acaba levando também a outra. E queremos então te agradecer por você ter assistido esse vídeo e dizer para você que se você gostou, você continue com a gente. O próximo vídeo nós já vamos falar, é praticamente o mesmo assunto agora, mas com uma base bíblica estruturada dentro das Escrituras, para nós mostrarmos qual é a nossa posição cristã diante do Estado. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. John MacArthur irá passar para a história da igreja. E o que ele disse deve ecoar nos 4 cantos do mundo. Ele disse da seguinte maneira nesse vídeo: This is the time for the church to be the church. Este é o momento, ele disse, esta é a hora para a igreja ser igreja. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Lock people up so that everybody's under stress and make sure churches can't meet where's the only place they could find hope and help. We will not bow to such bizarre standards. We'll follow our Lord and trust Him. In a case that went through the Supreme Court this week, Judge Alito was part of the minority opinion on whether churches could meet like casinos could meet. And his statement I thought was interesting. He said the problem is no longer one of exigency, meaning a flu or a virus, but one of discriminatory treatment of places of worship. That from a member of the United States Supreme Court who sees it as nothing but discrimination. Some positive things coming out of this. The church always refines its convictions under duress. This is not a problem to be feared. This is a triumphant hour for the church to be the church. Standing for the glory of our Lord is more important in this hour than I've ever known it in my life. For His glory, we will stand and meet and worship and preach the saving gospel of Jesus Christ. Amen? Amen.